Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula? Olha só, aula de número 11, aula de revisão e avaliação. Então, esse é o momento que você separa aí seus cadernos para fazer as anotações e as conexões com aquilo que já foi abordado, tá bom? Vamos à aula. Bom, e na nossa revisão, nós estaremos, dando um pouco mais de foco naquilo que é o trabalho do historiador, e naquilo que ele necessita para exercer, justamente as reflexões e as percepções do homem no mundo. Olha só, o trabalho do historiador consiste justamente em explorar o passado com base em questionamentos e incertezas que surgem no presente. Então, é aquilo que a gente sempre trabalhou, a questão da função da história, de olhar para o passado para compreender o presente e projetar o futuro. Bom, então o trabalho do historiador, ele lida justamente com esses questionamentos e as incertezas que surgem no presente, então ele se volta ao passado para responder esses questionamentos do presente e fazer projeções do futuro. Bom, como detetives do passado, os historiadores e a história conseguem descobrir o que aconteceu antigamente. Bom, se formos pensarmos nisso, veremos que as pessoas, ao longo de suas vidas, deixam o quê? Pistas do que fizeram e pensaram. É como se deixassem um mapa secreto para nos ajudar a entender como era antes. E isso, teoricamente, na verdade, teoricamente não, tá? Corrigindo. Esses materiais e esses vestígios do passado, a história considera como fontes. Então, os pesquisadores, os historiadores vão se debruçar, estudar em cima das fontes, que são esses vestígios do passado que nós, seres humanos, o homem, produz. Vamos ao texto. As pessoas tiram fotos, escrevem cartas, leem livros, ouvem músicas, criam objetos, pintam telas, constroem edifícios e fazem muitas outras coisas que podem durar por milhares de anos. Então, quando o historiador usa essas evidências deixadas pelas pessoas em suas pesquisas, esses vestígios do passado recebem o nome de fontes históricas, como aquelas que iremos ver agora. Aqui no quadro, fotos, documentos, sejam eles escritos ou orais, jornais. Tudo isso vai ser visto pela história como uma fonte. Para o quê? Para entender e compreender as sociedades no passado. É importante estarmos atentos que esse passado, ele pode ser um passado de ontem, de uma hora atrás, ou até mesmo de milênios atrás. O passado é o passado. Então, a história, ela sempre está ali convivendo com os tempos históricos e, principalmente, para compreender o ser humano, nesse passado e dentro desse contexto, a história se debruça em cima das fontes históricas. Então, as fontes históricas é tudo aquilo que os homens, a sociedade humana, deixa de vestígio da sua experiência, da sua organização social, de sua cultura. Então, ficou claro para você, querido aluno,
que as fontes históricas estão ligadas, né, à vivência humana e que ela pode ser desde um documento oficial assinado pelo presidente da República até, né, uma singela carta de amor entre dois, né, apaixonados. Vamos seguindo. As fontes históricas são como pistas do passado. As cartas, os objetos, né? E os historiadores utilizam justamente dessas fontes para entender o que aconteceu no passado. Essas pistas ajudam justamente o quê? A montar esse quebra-cabeça da história. E agora nós vamos ver, né, também outros exemplos de objetos que vão aparecer aqui no cenário junto com o professor. Olha só, eu acredito que a maioria de vocês nem reconhece alguns, como uma máquina de datilografia, né, um vaso antigo ou até mesmo uma urna funerária, né, lá que era utilizada lá no Egito Antigo. Então, você percebe o quê? Que a história, ela utiliza, né, desses elementos que vão sendo deixados, né, como vestígio para justamente compreender os seres humanos em determinados contextos. Imagina só, né, que eu adentre aí na sua sala de aula, no seu quarto, na sua casa. Eu vou encontrar uma série de elementos que vão trazer informações sobre você, sua família, né? Então, nada mais é que o trabalho do historiador é justamente quase que de um detetive mesmo, de analisar esses elementos, essas fontes históricas, para entender e compreender os seres humanos, né, que vivem em diversas sociedades e diversos contextos. Vamos seguindo. As fontes históricas podem ser classificadas em dois principais tipos. Olha só, é importante tomar nota, hein? Em fontes primárias e fontes secundárias. Vamos identificar o que são as fontes primárias ou diretas. Elas são esses testemunhos diretos ou evidências contemporâneas dos eventos que estão sendo estudados. Temos como exemplo os documentos, cartas, diários, objetos arqueológicos, fotografias, registros oficiais, entre outros. Então, você tem o quê? As fontes primárias, né, é tudo aquilo que foi produzido naquele determinado momento, né? Imagina você estar andando, né, em um sítio e encontrar uma urna, né, indígena. Aquela urna, ela não foi produzida no momento em que você a encontrou. Não, muito pelo contrário. Ela foi produzida em um outro contexto. Então, ela é uma fonte primária, né, e contemporânea à época do passado, e não à sua. Então, as fontes primárias e diretas são justamente esses objetos, né, que são encontrados e que transmitem informações diretas do momento, né, do contexto na qual eles foram construídos. Eles oferecem, né, uma visão imediata e próxima dos eventos históricos. E assim como as fontes primárias diretas, nós temos as fontes secundárias, indiretas, que são o quê, professor? São interpretações, análises ou relatos feitos após os eventos em questão. E essas fontes secundárias incluem livros, artigos acadêmicos, documentários e outros materiais que apresentam uma análise mais distante do tempo. Então, uma fonte secundária, justamente, imagina que você pega um jornal,
né? E esse jornal está se relatando a um evento que ocorreu há 200 anos atrás. Ele é uma fonte secundária, pois ele está falando não de um evento que ocorreu no seu tempo, mas sim do passado. Está trazendo uma análise, uma reflexão, né? E essas fontes secundárias, elas se baseiam justamente onde? Nas fontes primárias, né? E oferecem uma perspectiva mais contextualizada e abrangente. Então, a fonte, né, primária oferece uma visão direta do momento em que ela foi produzida. Já a secundária, né, é uma reflexão, é uma produção em cima da fonte primária, é uma reflexão. Eu vou refletir o que aquela fonte primária, né, nos trouxe como informação de um determinado contexto. Se liga nessa. Antigamente, quando os historiadores estavam estudando, né, sobre o passado, sobre coisas antigas, eles não tinham fontes diferentes como as de hoje em dia. Lá pelos anos de 1800, as principais coisas, né, as principais fontes que eles usavam eram os papéis, né, do governo, então os documentos oficiais, leis, certidões de nascimento e até mesmo cartas entre os chefes de Estado, né, os chefes de governo. Eram essas pistas que os ajudavam a entender o que aconteceu no passado. Então, a gente pode compreender que até, né, o início do século XIX, a história só era uma história dos documentos oficiais. E acabava deixando de lado a história do homem comum, das pessoas comuns, aquilo que era produzido pelo cidadão que não era um prefeito, que não era um governador, que não tinha uma alta posição dentro da sociedade, mas que também era produtor, né, da história. Então, percebemos o quê? Que com o passar do tempo, assim como nós, homens, né, evoluímos na questão genética, a história ela também evoluiu na sua percepção e ampliou a sua percepção daquilo que era considerado uma fonte histórica. Então você percebe que a partir ali do século XX, aquilo que a história considerava como fonte histórica vai ser muito mais abrangente. Então você vai ter pinturas, roupas, relatos, né, viraram fontes históricas tão importantes do passado quanto os documentos históricos, os documentos oficiais. Então você tem, né, os historiadores, a partir do século XX, tendo uma imensidão de fontes históricas e uma diversidade muito maior de percepções a respeito de nós, seres humanos, e como nós nos organizamos, né, em sociedade. Justamente, né, com isso, uma série de documentos passaram a ser vistos e úteis em trabalhos de historiadores. Então, é muito importante estarmos atentos a essa mudança também na perspectiva da história, em que, até meados do século XIX, você tem uma história só voltada para os documentos oficiais. Porém, a partir do século XX, essa visão muda e a história começa, né, a trabalhar com muito mais fontes históricas. Logo, né, a produção da história ela começa a ser muito mais diversa e abranger o homem comum. Não somente aqueles que tinham, né, um alto cargo ou que eram celebridades dentro da sociedade. Tá? Os historiadores têm
né, possuem ideias diferentes sobre como eles estudam e olham o passado. Alguns dizem que estão construindo um passado de novo. Outros falam que estão contando histórias antigas. E tem até quem diz que estão entendendo o passado com base no que se tem por perto. Então, perceba-se o quão o estudo da história ele é complexo, porém, ele é muito enriquecedor, pois ele trata da diversidade. Imagina, né, que você está contando uma história sua de uma aventura que foi muito legal, mas que naquele mesmo dia um colega seu ou um primo seu, naquela mesma aventura, acabou se machucando. Então, para você, na sua perspectiva, a sua história é muito legal, traz memórias incríveis. Enquanto que a do seu colega ou da sua pessoa próxima, que também viveu aquela experiência, foi algo muito ruim, pois ele se machucou. Então, você percebe o quê? Que você tem um fato, né, um contexto, mas as pessoas são diferentes e olham para esses fatos de modo diferente. Então, o mais importante de tudo isso é o quê? É saber respeitar a diferença, né, dos olhares e a diferença das experiências das pessoas com as situações, seja do presente, seja do passado. Vamos adiante. Eles fazem, né, os historiadores, eles fazem isso usando pistas antigas, que ficaram até hoje, chamados justamente de fontes históricas. Essas pistas podem ser coisas que podemos tocar, né, que existem no nosso mundo material, como objetos ou coisas que estão na cabeça das pessoas, como as lembranças. E isso, né, para essas fontes, para essas diferentes fontes, nós temos duas nomenclaturas: fontes materiais e fontes imateriais. E aí você me pergunta, professor, eu não entendi muito bem. Vamos aqui a esse comparativo para que nós podemos, né, para que a gente possa enxergar essa diferença melhor. Vamos lá. Bom, e aqui nós temos as descrições, né, daquilo que é fonte material e fonte imaterial. Vamos às fontes materiais? As fontes materiais são os documentos e objetos físicos. Resumidamente, é tudo aquilo que você pode tocar. E são produzidos, né, por nós, humanos. Sendo assim, são documentos escritos, fotos, roupas, construções, né? E esses objetos, eles são considerados fontes materiais. Então, as fontes materiais é tudo aquilo, literalmente, que eu posso tocar e foi produzido pelo homem. E aí você me pergunta, professor, então você está me dizendo que o meu sapato é uma fonte material? Sim. O seu sapato, além dele ter sido produzido por mãos humanas, né, ou tecnologia humana, você tem um elemento que conta a sua história, a sua roupa, o seu caderno, o seu relógio, né? Então você tem elementos que existem no mundo físico e que, pelo fato de serem produzidos por humanos, né, e serem utilizados por humanos, são considerados para a história como uma fonte, e uma fonte material. E aí você me pergunta, ok, professor, entendi, mas e as fontes imateriais? As fontes imateriais, né, esse I na frente da palavrinha de materiais, ele significa o quê? A negação, né? Então, não existe matéria. E aí você me pergunta, professor, como é que algo que não existe pode ser considerado uma fonte? Aí o professor lhe responde, olha só,
os relatos das pessoas, as histórias, também são consideradas fontes. Afinal de contas, a história, né, o estudo da história, ele não está voltado somente para aquilo que existe no mundo material, mas também na crença, nas religiões, ou simplesmente, né, nas histórias fantásticas. Então você tem tudo aquilo que compõe o ser humano como objeto de estudo da história. Seja o físico produzido e que existe, a fonte material, seja o pensar, né? Seja a oralidade, as histórias contadas, a mitologia, as lendas. Então, isso tudo faz parte da história, né? Pois é a tentativa de compreendermos como nós, seres humanos, né, convivemos em sociedade e como nós, seres humanos, pensamos, agimos, né, e tudo aquilo que é, de fato, importante para compreender nós, seres humanos, o homem em sociedade. Vamos adiante. As fontes ou pistas do passado podem ser divididas também em mais dois tipos, que são as propositais, as voluntárias, que são algumas pistas que foram criadas de propósito. Quando alguém decide, por exemplo, escrever ou desenhar algo para contar aos outros o que aconteceu. Então, é uma pista que ela teve uma intenção, ela foi criada, né, de forma voluntária. Mas também existem aquelas fontes involuntárias, que são o quê? Outras pistas, né, que são registradas, que são registros que as pessoas não pensaram em guardar, mas que acabaram sendo importantes para entender como tudo funcionava no passado, mesmo que não tenham sido feitas de propósito. Essas nos ajudam a descobrir como as pessoas viviam em um passado distante ou num passado próximo, tá? As pistas antigas, né, chamamos de fontes históricas. E elas também podem ser separadas em 4 grupos. Documentos textuais, que são todos os papéis que têm coisas escritas como cartas, leis, livros, histórias de viagem e até mesmo notícias em jornais. Você tem os vestígios arqueológicos, né, que são aqueles objetos que os arqueólogos, né, encontram nas camadas da terra. Você tem também as representações pictóricas, que são os desenhos, fotos, como murais nas paredes, ou as pinturas, né, ou até mesmo desenhos engraçados. E os registros orais, que são justamente as histórias que são passadas, né, entre gerações de famílias, geralmente entre os avós, né, com os nossos pais, enfim, é aquilo que traz a memória, né, de nós seres humanos. E é importante, né, estarmos atentos que a história ela também comunga com outras áreas do conhecimento, né? Para entender diversos assuntos, a história ela precisa da ajuda da arqueologia, da antropologia, da sociologia e da geografia, né? Então isso significa que justamente o trabalho do historiador ele está conectado a também outras ciências. A fim, né, de finalizar, é bom entendermos que a história não é algo isolado, como uma peça que se encaixa em um quebra-cabeça maior, né? Na verdade, corrigindo, a história ela não é algo isolado, justamente, ela é como uma peça que se encaixa em um quebra-cabeça muito maior.
E todas essas áreas do conhecimento juntas nos ajudam a estudar a vida das pessoas ao longo do tempo. É como se fosse um grande time de pesquisadores trabalhando juntos para entender o ser humano e a sua história. Então, assim, finalizamos esse momento de revisar pontos importantes, principalmente de compreender qual o objetivo do estudo de história e quais os elementos que essa ciência, a história, utiliza para compreender nós, seres humanos, em diferentes contextos.